Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe neste dia, para juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra e conhecermos a sua vontade para as nossas vidas. Vamos hoje meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 57 em diante, que é o sepultamento de Jesus Cristo. Então vamos ler aqui, do versículo 57 em diante, a palavra de Deus nos diz: E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Então aqui nós vemos que veio esse José, né? José de Arimateia, um homem rico de Arimateia, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu que ele pudesse pegar o corpo de Cristo. E pegou esse corpo e ele tinha um sepulcro, como era um homem rico, tinha um sepulcro aberto em rocha, já especial para a família dele. E ali ele colocou o corpo do Senhor Jesus e rodou uma pedra, vedando, selando aquele sepulcro. E a palavra diz que Maria Madalena e a outra Maria estavam defronte vendo tudo isso. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Então as pessoas foram lá na casa do governador, foram ter com o governador dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então veja aqui, o que o Senhor nos mostra aqui é o seguinte: o Senhor Jesus Cristo disse assim, numa das ocasiões que ele estava ensinando o povo, ele disse: olha, porque o povo pedia um sinal para ele: que sinal você nos dá, que sinal que podemos ver de ti, de tua parte e tal. E ele disse assim: nenhum sinal será dado a esta geração incrédula, a não ser o sinal do profeta Jonas, porque assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ele falava para os discípulos e para quem quisesse ouvir que ele teria que morrer e iria ressuscitar ao 3º dia. Olha, até os fariseus, até as pessoas que mataram ele, acreditaram nele. Acreditaram a ponto de ir lá conversar com o governador, não se contentaram com a morte de Cristo, não se contentaram com o sepultamento dele num túmulo aberto na rocha e com uma pedra pesadíssima que foi colocada na frente. Não se contentaram com isso. Ele disse que iria ressuscitar no 3º dia, então vamos colocar segurança lá, para que não aconteça de os discípulos irem lá e abrir aquele túmulo, roubar o corpo e dizerem que ressuscitou. Não é bem assim, as coisas não podem ser desse jeito, porque tirar uma pedra de um sepulcro, e tinha o hortelão, quando as mulheres foram lá, tinha quem guardava os sepulcros, principalmente de um homem rico, não era chegar lá e roubando. Então, mas mesmo assim, eles tinham tanto temor, tanto medo que isso acontecesse, porque eles acreditavam em Jesus, que foram lá e colocaram a guarda, foram conversar com o governador deu a guarda para eles, 4 quaternos de soldados, 4 grupos de 4 soldados, que se revezavam durante as 24 horas do dia. Então, eles foram lá e, além de colocar esses soldados, eles selaram a pedra, porque para ninguém falar assim que
Os soldados se venderam, tiraram a pedra e receberam dinheiro para roubar os discípulos roubarem o corpo, selaram a pedra. Ninguém, se mexesse aquela pedra, aquele lacre, aquele selo se rompia, todo mundo ia ver que a pedra tinha sido movida, ainda que se voltasse ela no lugar, porque o selo que tinham colocado nela não podia ser refeito. Então, eles tinham essa certeza. Hoje, muita gente crê que Jesus foi sepultado na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Se nós precisarmos, irmãos, se nós precisarmos de provas de tudo que a gente crê, nós não temos fé. A nossa fé é baseada naquilo que nós não vemos, por isso que se chama fé. Esses homens aqui que mataram Jesus, eles sabiam que Jesus não mentia e que provavelmente, ou com certeza, isso iria acontecer. Então, o que eles queriam? Se ele ressuscitar, a gente mata de novo, põe o soldado lá. Só que não foi do jeito que eles pensaram. Senhor Jesus Cristo, quem que vai deter? Quem que vai segurar o Filho de Deus, que já cumpriu tudo, que já havia cumprido tudo que a respeito dele havia sido escrito? E tanto é que ele está cumprido, ele disse, e rendeu o Espírito, ele entregou o seu Espírito, ele não morreu de hemorragia, ele não morreu de nenhuma doença, ele entregou o Espírito. Pilatos, quando os soldados foram quebrar as pernas dos condenados que estavam crucificados junto com ele, inclusive do Senhor Jesus Cristo, para que a morte viesse logo, chegaram a encontrar ele morto, eles estranharam que já tivesse morrido. E então, o que nós vemos? Nós vemos aqui, o Senhor Jesus disse isso, então nós temos que crer. Para ele ressuscitar no domingo, no primeiro dia da semana, ele teria que ter morrido no meio da semana, na quarta-feira. Porque as pessoas se confundem com a palavra sábado. Sábado significa descanso. E os judeus tinham muitos descansos na sua lei. Tinha o descanso semanal, descanso anual, descanso de toda a espécie. Então, esse descanso caiu numa quarta-feira, era um dos descansos extraordinários, além do descanso semanal. Além do sábado semanal, tinha os sábados, e esse caiu naquele ano na quarta-feira, na quinta-feira. Então, na quarta-feira, até o pôr do sol da quarta-feira, era um dia. Depois do pôr do sol, já era o dia seguinte, porque lá o calendário é lunar, eles seguem pela lua. Então tinha que sepultar antes que escurecesse. Por isso a pressa deles de correndo, pegar o corpo e sepultar e tudo mais. Então nós não precisamos de provas científicas, provas na palavra, apesar de que a palavra fala em outros textos, né, sobre os 3 dias que ele ficou sepultado, depois de 3 dias ressuscitou, passados os 3 dias. E no fim do sábado, porque aqui já era o segundo sábado, né? Quando já despontava o primeiro dia da semana, é diferente daquele outro sábado. Aqui nós vemos o versículo 28. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e a pedra tinha sido removida. Houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Não foi feito nada secretamente, às escondidas, compraram os soldados, os discípulos foram lá roubar, não teve nada disso. Jesus fez tudo às claras. Deus mandou os anjos ali, eles fizeram dar um grande terremoto, a pedra se moveu. O Senhor ressurgiu, os soldados não puderam fazer nada, caíram como mortos, viram o que estava acontecendo, mas não tinham como reagir àquilo. E viram o poder de Deus se manifestando. Mas muita gente ainda não acredita em Jesus. Fica acreditando em palavras de igrejas e pessoas e doutrinas que não refletem a verdade de Deus, não refletem a glória de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para ouvirmos a voz do Espírito Santo, deixarmos que o Senhor faça a obra dele em nossas vidas e glorificar o nome do Senhor. Ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia, ressuscitou o terceiro dia. Não, mas ele foi morto na sexta-feira, ficou sábado, no domingo ressuscitou. Não dá 3 dias e 3 noites. Nós precisamos crer que Jesus ficou no seio da terra 3 dias e 3 noites, como ele disse que iria acontecer. E nós crendo desta forma, mas eu não vi, mas aconteceu, é assim mesmo. Porque depois os fariseus, os sacerdotes, foram ter com os soldados e deram dinheiro para eles.
olha, vocês falem que vieram os discípulos dele e roubaram o corpo. E eles falaram assim, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós vamos defender vocês. E eles fizeram assim. E até hoje as pessoas não acreditam em Jesus Cristo. E muitos cristãos estão enganados. Ah, pastor, mas isso não tem tanta importância, se ficou 2 dias, 3 dias, não, tem toda a importância. Porque se o Senhor Jesus diz, amém, para o que o Senhor Jesus diz. Se você começa a colocar essa palavra é literal, essa palavra não é literal, o Senhor disse que faria isso, mas não quer dizer isso, quer dizer aquilo, não é assim não, irmãos. O Senhor Jesus, Ele recebeu, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele não precisa de subterfúgios, Ele não precisa de mentiras, Ele não precisa de falsidades, de enganos, Ele não precisa provar nada, nós temos que ouvi-lo e obedecê-lo, ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus. Tem tanta gente preocupada em obedecer homens, são escravos de homens, em vez de se entregarem a Jesus e receberem a liberdade para servir a Jesus, conforme as suas fé, conforme Deus lhes tem dado fé. E tem pessoas que tem fé escondida para que os outros não vejam, porque crê de uma forma, crê de outra. Aí precisa ver muito também o testemunho de cada pessoa, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus, é o que diz a palavra. Então nós precisamos, para fazer a vontade de Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus. O Senhor Jesus fala: os meus mandamentos, os mandamentos de Cristo são diferentes dos mandamentos do Pai. Os mandamentos do Filho são 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Acabou, não tem outro mandamento. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos algumas orientações: não comer da carne sufocada, abster do sangue, da prostituição, da fornicação. E são coisas que o cristão, aquele que é convertido, não vai ficar fazendo coisas erradas. Aquele que mentia não mente mais, porque houve uma transformação de vida, somos uma nova criatura. Aquele que mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem não tinha comunhão passou a ter comunhão. Amar a todos como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, não fazer acepção de pessoas, considerar os outros iguais a si. Sabe o que nós vemos também? Por que Judas teve que beijar Jesus Cristo? Porque quem que não conhecia Jesus Cristo? Todo mundo conhecia, só que foram prender Jesus Cristo à noite. E à noite, o que nós... A noite é escura, eles chegaram com archotes lá, com fogo lá para iluminar. E o Senhor Jesus, ele não era diferente dos discípulos. Ele não usava uma capa toda brilhante. Ele não ficava numa barraca enquanto os outros ficavam ao relento. Ele não tinha uma vida diferente da que os seus discípulos tinham, porque a palavra diz, ele mesmo ensinou: basta o discípulo ser como seu mestre. Então, ele ensinou os discípulos a serem igual a ele, e eram todos iguais ali, vestiam roupas semelhantes, tinham formas de vida semelhantes, todos tinham comunhão, todos se amavam entre si, não tinham uma preferência maior por esse ou por aquele. Então, como que de noite os soldados romanos, chegando lá para prender, iam conhecer quem era Jesus? Podia prender o homem errado e Cristo sair foragido? Ele não ia fazer isso, ele estava aqui para essa hora, mas as pessoas não acreditavam nisso. Por ele ser semelhante, precisaram que uma pessoa que o conhecesse chegasse e indicasse: é esse aqui. Como que Judas ia fazer? E Judas disse que ia fazer conforme o costume: aquele a quem eu beijar é esse, vocês podem prender. Por isso precisou do beijo de Judas. Por quê? Porque não havia ninguém maior que ninguém. Você vê pastores com avião, com helicóptero, morando em mansões, e os irmãos da igreja tudo lá morando em casebre, passando fome, necessidade, dificuldade. Não é isso que o nosso mestre ensinou. Só temos um mestre, um pastor só, que é Jesus Cristo. Esse pastor nós temos que viver com ele, na vida dele, ele em nós, e imitarmos a ele, e vivermos igual a ele, sem acepção, sem distinção de pessoas, de tal forma que quem olha para um discípulo olha para todos, porque somos todos semelhantes ao nosso mestre. Nós precisamos ter essa fé, é a fé que nos salvará. O justo é salvo pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, querido irmão, querida irmã, tenha fé em Jesus, obedeça a Jesus,
Não queira ser mais que os outros, seja igual a todo mundo, igual a Jesus, porque os servos dele são iguais a ele. Os servos, as servas, têm a mesma humildade, a mesma sinceridade, o mesmo amor. Sejamos então crentes em Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.